Vamos ficar de pé. Estenda suas mãos aqui na direção do Álvaro. Senhor, abençoa a vida do Álvaro nesse momento, Senhor. Dá a ele o teu poder, que o Senhor possa honrar a vida dele, que ele possa ser usado como instrumento para falar conosco do teu poder, do teu amor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelo teu poder. É em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Bom dia. Lá atrás a gente passou pelo teste, não foi? Vale da sombra da morte. O pessoal está com óleo da unção. Nesse momento a gente vai ficar de pé rapidinho, a gente vai fazer uns alongamentos para ninguém dormir, para todo mundo acordar. Olha, eu aprendi na EBF algo bem bacana, né? Isso, olha, a Nicole está por dentro da parada. Você vai levantar seu braço lá em cima, se espreguiçar mesmo, porque o amor de Deus é muito alto. Estica mesmo aí. Aí ele se estende para a sua direita, vai lá, jogou todo mundo para a direita. Isso. Ele se estende para a esquerda. Ele é profundo lá embaixo agora. Pronto, agora força um bocejo aí, bacana. Força. Só os meninos que não podem, porque senão não escovaram o dente. Amém. Pode se assentar. O apóstolo Helder mandou uma mensagem, né, umas semanas atrás, no início do mês, né, falando que eu iria trazer uma mensagem num congresso jovem. Eu confesso que eu fiquei muito feliz, mas muito feliz, vocês não estão entendendo, porque eu participo dos congressos desde quando eu tinha 13 anos de idade, onde o adolescente não poderia participar com o jovem. Eu me lembro quando eu completei 14 anos, aí barraram todos os adolescentes participar. Não, só é jovem. E eu me lembro quando eu estava muito triste porque eu queria participar. E o apóstolo Léo, ele falou, né, mandou mensagem para a pastora Elisângela dizendo que eu estava liberado a participar. E eu fiquei muito feliz e daí por diante eu nunca faltei um congresso jovem. Sempre fui uma pessoa muito assídua no congresso. Sempre fui envolvido, sempre procurei participar de tudo e eu gosto. Pensa num período que me dá uma alegria, uma euforia quando chega o período de um congresso jovem, porque foi aonde eu aprendi muitas coisas, aonde eu pude praticar várias coisas que foi me ensinado, né, várias coisas que foram palestradas, foram orientadas e eu pratiquei. E quando chega esse período de congresso, eu fico muito feliz. Esse período de semana lá na igreja, nós saímos para fazer vídeo, fazer chamada, naquela empolgação, né? E hoje foi me dada essa honra, né? Porque para mim foi uma honra trazer uma mensagem a um congresso. Eu me imaginava, eu confesso, eu nunca falei para minha, acho que eu já falei para minha esposa já, depois que foi me dada a missão. Quando eu vinha para o congresso, isso na adolescente ainda, eu olhava para cima, me imaginava lá em cima, palestrando um dia. Eu dizia comigo mesmo, nunca falei para ninguém, nunca. Eu olhava para cima e me imaginava ali, palestrando. Me lembro que o apóstolo Eli veio trazer uma mensagem aqui, e um jovem, né, subiu aqui dizendo que vinha trazer uma mensagem aqui. Aí o apóstolo Eli olhou para ele e disse, olha, amém, né? E eu sempre me visualizava aqui, né? E hoje Deus ele realizou um sonho meu, né, de estar aqui. Eu sei que isso só é o começo, porque a Bíblia fala aqui em Deus, Salmos, ele fala aqui em Deus nós iremos fazer história, nós iremos fazer proeza, né? E hoje eu trouxe um tema para vocês. Esse tema foi nos dado e eu pude esboçar, elaborar todo um texto. Eu tenho 3 horas para passar para vocês, graças a Deus. O tema é assim, priorizando o reino de Deus. Mateus capítulo 6, no versículo 33, fala algo muito interessante. Acho que todo mundo conhece, mas pouco ali praticam de fato esse texto.
Todos acharam? O tema é priorizando o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ele fala de uma prioridade em primeiro lugar, que a vida de todo cristão, a prioridade dele, a primeira coisa que ele tem que fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, a Bíblia fala que Deus ele vai nos acrescentar, Ele vai nos dar. E em cima desse texto eu trouxe a vida de um jovem. Eu quero falar para vocês sobre Josué. Josué capítulo 1, do versículo 1 a 8. A gente vai fazer hoje uma leitura bem dinâmica aqui com vocês. Vou querer o feedback de todo mundo. Josué capítulo 1, do versículo 1. Todos acharam? Amém? Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Prepara-se agora e passa este Jordão, você e todo o povo, e entra na terra que vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não te deixarei e nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque você fará o povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não te desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você ande. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que ordenei? Seja forte e corajoso, não tenhas medo e nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Amém? Bom, e aqui se inicia a história, o livro de Josué com o início da sua história, ele sem o seu discipulador. Em cima da vida de Josué eu quero trazer 4 pontos que eu identifico que são muito importantes na vida de todo cristão. Josué, ele era discípulo de Moisés, e a história dele começou muito, muito cedo, a caminhada dele com Moisés. E desde lá dos espias, quando Moisés ele passou a visualizar a terra, mandou os espias, Josué estava lá no meio. E foi ele e Caleb que trouxeram a boa notícia a Moisés. Todos os outros trouxeram a visão negativa, mas Josué e Caleb trouxeram uma visão muito positiva, dizendo: não, de verdade, a terra ela mana leite e mel. Os cachos de uva, aquela história que nós conhecemos. E a visão dele foi totalmente diferente das dos outros. E o primeiro ponto que eu quero trazer da vida de Josué é a identidade, que Josué ele sabia quem ele era em Deus. Josué ele sabia para que ele tinha sido chamado, que Josué ele sabia a sua posição. Aqui no texto, no versículo 1 e 2, diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Um dos pontos que eu quero trazer é justamente essa identidade, que Josué ele sabia quem ele era, e aqui no versículo 1 fala que ele era filho de Num, ou seja, ele era alguém que se via como filho, e fala sobre auxiliar. Algumas versões de vocês está servo, ou seja, ele servia. E esse ponto hoje, para que nós possamos dar o nosso melhor e fazer o nosso melhor para Deus, priorizar o reino de Deus, é necessário que nós
possamos saber quem nós somos, né? Que nós somos filhos. A Bíblia fala que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, lá no livro de João, João capítulo 1, versículo 12, que Deus ele nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, a Bíblia, Deus ele nos chama de filho. E esse ponto nós precisamos entender. Esse ponto nós precisamos entender que nós somos filhos e auxiliar, que nós somos servos de Deus. Né? Que o reino de Deus ele necessita que nós venhamos a servir. O reino de Deus necessita de filhos e não de netos, como o apóstolo Helder ele tem pregado, não de bastardos, mas de filhos e de servos. E lá no livro de 1 Pedro, eu peço que você abra lá também. Mas não desmarque aí o livro de Josué, que a gente vai voltar para lá. 1 Pedro, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 14. E olha que todo filho ele é. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim: como filhos da obediência, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda não estavam quando estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vós mesmos também em tudo o que fazem. A Bíblia nos chama de filhos da obediência. Quem são os filhos da obediência? Somos nós. Diga, sou eu. Nós somos filhos da obediência. E a Bíblia ela fala que como os filhos da obediência não vos amoldeis. O que é essa moldar? Tem umas versões que falam moldar. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, se nós somos filhos da obediência, nós somos aqueles que obedecemos a quem? A palavra de Deus. Nós somos aqueles que ouvimos e praticamos aquilo que o apóstolo Helder encerrou com aquele versículo. Nós somos ouvintes, operosos e praticantes da palavra. E aqui fala sobre a identidade que Josué ele tinha. Ele era filho de Nun e servo de Moisés. Ele estava ali para servir, para dar o apoio a Moisés. E hoje nós como jovens, como nós como os adolescentes, precisamos ser servos. Precisamos entender que nós somos filhos. Que o nosso chamado, ele necessita dessa identidade. Para que você priorize o reino de Deus, é necessário que você entenda que você é filho. E que você também é servo. Que a seara do Senhor necessita que nós venhamos a servir. Eu me lembro que um período atrás, o pastor Valdo, ele me mandava sempre mensagem: Álvaro, vê aí uns jovens para ir com a gente para trabalhar na Lanzered. Daí a gente catava, eu estava às vezes no trabalho e mandava mensagem para todo mundo: fulano, dá para tu ir para o Zered? Fulano, vai lá no Zered para te ajudar o pastor Valdo, o pastor Ronaldo, que eles vão estar precisando. E nós necessitamos ter esse espírito do servo. Não é que você vai ser escravo, mas que você vai servir. Aquilo que o apóstolo disse: se você não serve para nada. Se você está na obra de Deus e você não consegue manusear bem o trabalho dentro do reino, você está sendo aquele servo inútil, só fazendo aquilo que ele pede. Então hoje você precisa entender que você, acima de qualquer coisa, você é filho. Que acima de qualquer coisa, você é servo de Deus. E um outro ponto que eu quero trazer aqui também para vocês é o fundamento. Todos nós precisamos estar fundamentados para que o seu chamado ele seja algo inegociável na sua vida. É necessário que você tenha um fundamento. A Bíblia fala de duas casas. Ela fala da casa que foi edificada na areia, onde veio a tempestade, né, as águas passaram ali e aquela casa foi por água abaixo. E existe também a casa que foi edificada sobre a rocha, sobre Cristo. Veio a tempestade, aquela casa suportou muito bem a tempestade. E hoje nós necessitamos ter fundamento. Josué, eu peço para que você abra, volte lá para o livro de Josué, no capítulo 7, no versículo 8. Capítulo 1, no versículo 7. Versículo 7 ao 8.
Diz assim: então somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que você ande. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. E aqui no versículo 7 a 8, dado justamente aonde Josué estava fundamentado. Josué estava fundamentado na obediência a quem? A Moisés e a Deus, a palavra de Deus. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31, no versículo 1, dá esse mesmo texto aqui. Olha, tu irás levar esse povo a passar o Jordão, tu fará eles herdar a terra prometida. Moisés, ele fala a Josué. E quando Moisés, ele morre, Deus, ele chama Josué novamente e faz ele lembrar das promessas que ele tinha e do fundamento que ele deveria ter, que era justamente aonde? Na palavra de Deus. E a Bíblia, ela fala aqui no livro de João, capítulo 8, do versículo 51 ao 59, diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aqui se trata na questão não somente da morte física, não da morte física, mas se trata na questão também da nossa vida diante das dificuldades, diante dos problemas. Quando nós guardamos a palavra de Deus, quando nós praticamos a palavra de Deus, quando o nosso fundamento é a palavra de Deus, as dificuldades elas não vão nos abalar. As dificuldades não vão nos levar para longe da presença de Deus. Por quê? Porque o nosso fundamento e a nossa base, ela tem sido a palavra de Deus. Salmos capítulo 19, do versículo... Salmos 119, versículo 105. Fala assim: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando eu sou fundamentado na palavra de Deus, eu não me perco. Quando eu tenho a minha base como a palavra, eu não vou me perder, porque luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Luz para os meus pés é a palavra de Deus e luz para o meu caminho. Você não se perde. Hoje, nós jovens, muitas das vezes nos perdemos, porque não entendemos que nós somos filhos, não entendemos que nós somos servos, não entendemos que o nosso fundamento ele tem que ter base na palavra de Deus. Se você hoje vive duas identidades, se você hoje tem dois fundamentos, você vai se perder. E pense, irmãos, que eu passei por esses congressos. O apóstolo Helder de Púlpito uma vez falou: olha, jovem, a responsabilidade da salvação do seu discípulo, ela é sua como líder. Porque você vai ter que ensinar, você vai ter que caminhar com ele, vai ter que gastar tempo com esse discípulo, com essa alma, até que ele consiga ser fundamentado na palavra de Deus. E é uma verdade. Se hoje nós não ouvimos, se Josué ele não tivesse ouvido Moisés, ele não tivesse praticado a palavra, ele iria se perder diante das dificuldades. E aqui ele entendeu justamente o que diz aqui em Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Josué, ele caminhou segundo aquilo que lhe foi ensinado. Provérbios capítulo 7, do versículo 1. Diz assim: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Esse texto de Josué, capítulo 7, ele fala justamente assim: então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E hoje nós devemos ter o cuidado de fazer aquilo que nos é ensinado, aquilo que é nos orientado, para que o nosso fundamento ele seja baseado dentro da palavra de Deus. E ele diz aqui, Provérbios 7:1: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. E ele diz aqui no livro de Salmos 119:4: tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Ou seja, não é será que eu cumpro de verdade essa palavra aqui? Será que não, isso aqui eu deixo de lado, mas isso aqui eu vou praticar.
Não, essa palavra aqui não gostei muito, mas eu vou praticar essa daqui. Não, a Bíblia fala que Deus ele ordenou os seus mandamentos, a sua palavra, para que nós venhamos a cumpri-la à risca. Sem duvidar, eu vou lá e vou praticar. Eu vou lá e vou fazer. Se a Bíblia me diz que eu devo andar em santidade, se a Bíblia me diz que eu devo obedecer, se a Bíblia me diz que eu devo executar, eu vou fazer. E ele diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 13, do versículo 17. É algo muito importante, foi algo que eu botei muito em prática. Você pensa que eu tinha muito medo de pecar. Eu tenho esse medo. Eu falo, pastor Valdo, quando eu casei, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei do meu casamento foi correr para o meu discipulado. Falei ali nesse dia, conversei com o pastor Valdo, e eu nunca tive dificuldade de falar, eu nunca tive dificuldade de me expressar aquilo que há no meu coração. Eu sempre falei, porque a Bíblia fala que a cura ela vem pelo confessar os vossos pecados uns aos outros para que sejam perdoados. Eu sempre falei, sempre procurei falar, e eu me lembro que um dia o apóstolo Léo estava no púlpito da igreja, e eu estava lá, eu sempre tive o costume de sentar na frente, já estava com os meninos, com o pessoal da célula na frente, e eu lá, olhando a pregação, o apóstolo Léo me olhou e tal, terminou o culto, fui embora para casa de boa, o apóstolo Léo chamou a pastora Elisângela e o pastor Valdo, olha, né, lá eu não estava lá na hora, mas com certeza, ele falou, olha ali, olha Valdo, conversa com o Álvaro, que o Álvaro está com espírito de rebelião. No outro dia eu fui trabalhar normal. Quando eu cheguei do trabalho, que eu morava com a pastora Elisângela e o pastor Valdo, depois eu vou contar minhas experiências. E estavam os dois lá na sala, sentados. Aí a pastora disse, olha Álvaro, te arruma e vem aqui, que a gente quer falar contigo. Eu falei, ixi, aprontei alguma coisa, meu pai, eu não sei. Eu fui me desarrumar pensando no que eu tinha feito. Eu falei, será que... Mas não me lembro de ter feito nada e tal. Quando eu sentei na sala, ele disse, olha Álvaro, e eles leram um texto comigo. E eu falei, não, de fato, eu estava com esses pensamentos, pastora, né? E naquele instante, foi algo muito instantâneo. Parece que aquele sentimento, ele foi embora. Aquele sentimento saiu. Por quê? Porque eu entendi que eu devo cumprir à risca a palavra de Deus. Eu devo cumprir à risca a obediência, eu devo cumprir à risca o discipulado. Eu devo cumprir à risca o amor pela palavra. E no livro de Hebreus, capítulo 13, do versículo 17, diz assim: obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. E Hebreus, aqui capítulo 13, fala justamente que Moisés ele praticava, que Deus ele disse a Josué, então, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então prosperarás e serás bem-sucedido. No versículo 7 diz, tão somente seja forte e corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andar. Irmão, se você quer dar o seu melhor, se você quer priorizar o reino de Deus, é necessário que você obedeça, é necessário que você execute aquilo que a Bíblia fala à risca. E ele diz aqui no livro de Hebreus 13, obedecei os vossos pastores, alguns dias de guias, né, mestres, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Você sabe o que é velar? Você já foi, creio que todo mundo foi num velório. Chegou lá, o pessoal estava guardando aquele corpo, até o momento que foram ao cemitério enterrados, estavam velando aquele corpo. E assim são os nossos líderes, os nossos pastores, e é algo que eu ponho muito em prática, tanto eu quanto a minha esposa. Algo que me encantou pela minha esposa foi uma vez que uma situação aconteceu na igreja, aí eu disse, não, bora embora, a gente não era casado. Eu falei, não, bora embora, Jane. Ela disse, não, eu vou lá na casa da pastora Elisângela, vou passar tudo aquilo que aconteceu, porque isso não pode. A gente chegou lá, conversou com ela, a Giane, uma das coisas que a Giane falou foi, olha, pastor, eu não consigo ficar descoberta, ou seja, sem ter o respaldo, sem ter a orientação, o aconselhamento. E ali, ela vai contar, daqui a pouco eu vou chamar ela aqui, né? E ali assim ela fez, e ali nós falamos o que tinha ocorrido, obedecemos e as coisas aconteceram de uma forma natural, ou seja, passamos o problema. E
E ele fala justamente na questão: obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vós, porque eles nos guardam em oração, como aqueles que hão de prestar conta delas. Ou seja, quem vai prestar conta de nossas vidas são os nossos líderes, né? São os nossos discipuladores, nossos pastores, para que façam isso com alegria. Você pensa aquele pastor que chega, ela vem o fulano, misericórdia, outro B.O. que eu vou ter que resolver do Beltrano. Aí você pensa, lá vem o teu líder, você está ali, dá de cara com seu líder olha para você, égua, já vem o fulano de novo me trazer B.O. Eita. Ou seja, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque isso não é proveito para você, porque isso não traz bênção para você. Por isso que hoje nós devemos obedecer. Josué, em tudo ele obedeceu. Josué fez em tudo para praticar a palavra à risca, sem se desviar para a direita, né, e para a esquerda. Ou seja, sem se perder do caminho. E Tiago, capítulo 1, versículo 25, foi aquilo que o apóstolo Helder trouxe ontem à noite, para que nós não sejamos somente ouvintes da palavra de Deus, mas operosos e praticantes. Hoje o que nos falta é justamente praticar e sermos fundamentados dentro daquilo que nos é ensinado, para que mais tarde nós não possamos nos perder. E para os que chegarem, nós possamos ensinar, para que nós possamos dar aquilo que nos foi dado. E um outro ponto que eu quero trazer para vocês é o comprometimento. Você pensa que o reino de Deus ele necessita de comprometimento. Se você quer priorizar, colocar em primeiro lugar o reino de Deus, é necessário que você priorize, né? Você pensa que a história de Josué, do início lá de Deuteronômio, desde a sua primeira caminhada com Moisés, foi justamente sobre se ele ser comprometido. Se Moisés dissesse, olha meu filho, fica aqui, eu vou para ali, ele ficava lá e obedecia. Olha Josué, bora comigo, e Josué andou ao lado de Moisés, sem se perder. Ele foi comprometido com o reino. E Mateus capítulo 6, no versículo 33, ele fala, pois busca em primeiro lugar. Você pensa que em primeiro lugar não é o segundo, né? Hoje nós temos a mania de dizer, não, eu vou primeiro fazer isso para depois executar isso aqui. Não, eu tenho primeiro esse compromisso aqui, não posso fazer isso ainda da obra. Não posso ir para a oração porque eu tenho esse compromisso com fulano de tal. Não posso priorizar isso aqui porque eu tenho esse outro compromisso aqui. A Bíblia ela fala, busque, pois, em primeiro lugar. Não temos tempo para oração, temos tempo para tanta coisa, ficar horas e horas passando rios ali, né? Olha o dedo para cima, chega aqui, eu cria calo aqui na ponta do dedo. Quando eu chego em casa, no celular, minha esposa, Deus te livre. Ela fala, amor, pelo amor de Deus, larga esse celular. Eu falo, amor, só estou respondendo umas mensagens aqui. Só estou respondendo umas mensagens aqui. Ela vive a vida aqui dentro, ela fala. Ou seja, às vezes nós buscamos tantas outras coisas e esquecemos do reino. Buscamos tantas outras coisas e esquecemos da nossa vida espiritual. Esquecemos de orar. Você pensa que pela manhã você não ora. Aí você sai para a escola, sai para a faculdade, sai para o trabalho, passa ali 18 horas dentro do seu trabalho. Você sai para o seu intervalo, volta, você quer descansar, você quer comer, você quer dormir. Volta de novo para o seu trabalho e você não buscou, você não priorizou o reino de Deus, você não orou. Você pensa que você passa 24 horas e você não conseguiu ler um versículo da Bíblia. Eu acho isso muito estranho. Eu acho isso muito anormal, na verdade. Nós como cristãos, não lermos um versículo pelo menos por dia. Poxa, eu vou tirar esse tempo aqui para me meditar na palavra de Deus, esse tempinho. Às vezes eu estou lá no trabalho, teve um dia que eu liguei para a pastora Elisângela chorando, porque Deus ele tinha falado muito comigo. Eu estava no meu intervalo, nós temos uma sala, eu subi, né? E ali eu estava na mesa, almocei e eu fui orar. Aí a luz lá de cima, a luz da escada é sensor de movimento, e quando vem subindo alguém eu já sei, né? Aí eu dou aquela disfarçada, mas nesse dia, Deus ele falou tanto ao meu coração a respeito de comprometimento, que eu comecei a chorar. Eu chorei ao ponto de soluçar. Eu soluçava de uma forma copciosamente, e Deus ele ministrando no meu coração algo muito interessante. Ele falava, filho, você precisa se comprometer mais. Você já priorizou mais o meu reino, você já fez mais pelo reino.
E eu me lembrava da célula, teve um período da célula que nós fomos, que era lá no, não era no Oziel, era aquela principal, uma principal que tem lá no 40 Horas. E quando a gente ia buscar as almas, a gente ia dar curso de consolidação, eu sempre pratiquei isso, curso de consolidação, sempre fui fazer visita, e nesse dia a gente tomou tanto café, a gente ia na casa de um, quer café? Aquilo que o apóstolo Léo ensina, você não gosta de café, mas toma. Eu quero, eu aceito. E a gente tomar café, ia na casa do outro era café, ia na casa do outro era café. Meu irmão, quando eu cheguei em casa para dormir, cadê o sono? Olhava para um lado, olhava para o outro, tanto tomar café na casa dos outros. E Deus, Ele começou a me lembrar de momentos que eu saía do meu trabalho, eu era muito mais comprometido com o reino, eu saía direto para as visitas, para os discipulados. Eu saía do meu trabalho e ia direto, já tinha marcado com alguém, já tinha ido, tinha curso de consolidação, tinha visita para fazer. E Deus, Ele começou a me lembrar, e aquilo começou a me incomodar ao ponto de eu chorar ali naquela sala. Chorava, pedia muito perdão a Deus. E hoje, jovens, nós precisamos ser comprometidos em primeiro lugar. Josué, ele foi comprometido em todas as formas com o reino. Você pensa que ele teve que orientar, você pensa que ele teve que discipular, você pensa que ele teve que chamar a atenção, você pensa que ele teve que fazer todas as coisas e orientar o povo a fazer. Olha, nós vamos fazer desse jeito aqui e desse jeito nós vamos executar. E ele fala, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Meu natural, eu sou justiça própria. Eu falo isso para a pastor Elisandro e para o pastor Valdo, meu natural, no meu discipulado, eu sou muito sincero. É a justiça própria, eu fazer a justiça com minhas próprias mãos. Eu querer executar daquilo da forma, mas eu entendi que não é dessa forma, é obedecendo. Eu sabendo quem eu sou em Deus, não, Senhor, eu entender a minha identidade, eu sou filho. Josué, ele sabia quem ele era filho de Deus. Ele não era somente filho, ele era servo. Ele ajudava, ele auxiliava Moisés. Ele sabia a sua identidade. Ele sabia os fundamentos que ele tinha, que era a palavra de Deus. E o comprometimento, ele requer o controle das emoções. E quem controla as emoções é o Espírito Santo. E ele fala que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, que não é mais a minha justiça, mas é Deus. É Deus agindo sobre aquilo que me ocorre. Senhor, não está no meu controle, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. Jesus, o meu sentimento, ele é esse. Jesus, o meu temperamento, ele é esse, mas que em mim se cumpra a tua vontade, que a tua justiça, ela recaia sobre mim. E às vezes nós agimos por nosso próprio querer, nós agimos por nossas próprias emoções, pelos nossos impulsos e pecamos. Agimos com a nossa própria justiça e não é o reino de Deus, não é em primeiro lugar o reino de Deus. E a Bíblia fala, quando eu busco o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar, todas as outras coisas te serão acrescentadas. A Bíblia fala que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Pensa, irmãos, que não é somente financeiramente falando. Se você tem hoje falta de paz, de alegria, se você não tem ali, se você tem a falta de amor, Deus, ele é rico em amor, Deus é rico em paz e alegria para te dar tudo, para te suprir em todas as tuas necessidades. Se você se acha abandonado, Deus, ele quer suprir esse abandono, ele quer te dar abraços. Deus, ele quer preencher os vazios que há no teu coração. Talvez por muito tempo você tenha se perdido desse caminho. Você tenha trilhado bacana no início da sua caminhada, depois de um congresso. Eu estava comentando esses dias lá atrás, a Rayane falou assim, mesmo, primeira vez, acho que foi a Rayane ou a Dejiane, estou lembrado. Primeira vez que a gente vai assim, que a gente não perdeu assim, aquela motivação que do decorrer do tempo, aquilo que o apóstolo Léo falou ontem, aí parece que a gente ia perdendo, aí já chegava no congresso já nas últimas, naquela modo economia de energia, né? Modo economia para justamente abastecer no congresso jovem. Não, e nós mantivemos aquela motivação do congresso de julho e aquela alegria, e os evangelismos acontecendo, e nós precisamos ter essa motivação, ter esse comprometimento, de saber que as almas estão no campo e que esse comprometimento ele requer de mim. E o outro ponto que eu quero falar aqui é sobre motivação. O quarto ponto é motivação. Você pensa que o ser humano ele é movido por motivações.
Josué, ele tinha uma motivação, era obedecer a palavra de Deus. Deus, ele tinha dito a missão a ele: olha, tu vai fazer todo esse povo herdar a terra, tu vai passar o Jordão. E Josué foi movido por essa motivação. E o ser humano, ele tem vários tipos de motivação. Tem os seus sonhos, tem projetos, tem o rancor, tem a ira, tem a raiva, tem a inveja, né? Tem o desejo pelo reconhecimento. Por fim, são inúmeras motivações que o ser humano ele tem. E uma motivação errada, ela pode comprometer o nosso propósito. Você sabia que você pode fazer algo certo, mas com uma motivação errada? Você pode sair para o evangelismo e tal, mas com uma motivação totalmente errada daquilo que é de fato de levar a palavra. Se o seu sonho é somente ser reconhecido, você já recebeu tudo o que você queria, o reconhecimento. Se o seu sonho é que os outros lembrem de você, você vai ser reconhecido por aquilo. Naquele momento você vai ser reconhecido e a sua motivação passou. E você já recebeu o que você tinha. Mas se sua motivação for Cristo, né, Deus ele vai te surpreender com muito mais. Hoje eu realizei um sonho, como eu falei. Estou no púlpito de um congresso e você pensa que por muitos anos eu não falava para ninguém. E quando eu recebi a notícia, Deus ele falou muito comigo. E eu me lembro que dos primeiros congressos, Deus ele me fez uma promessa. Livro de Salmos, se eu não me engano, 34, fala que em Deus nós iremos fazer história. Em Deus, irmãos, você vai fazer história. Em Deus você vai se surpreender. Em Deus você vai ter a motivação correta. E em Deus, irmãos, Deus ele vai te levar por lugares que você nem imagina. Quando a sua motivação ela for Cristo. Quando nós recebemos aqui a unção da liderança da Rede Jovem, para mim é um prazer, irmãos. A minha esposa fala: eu quero chegar aos meus 60 anos, não sei quem vai estar na frente da Rede Jovem, mas eu quero estar lá pulando. Pastora Ana, missionária Onara estão lá, pastora Tereza estão todos os dias lá, estão todos os sábados no culto da Rede Jovem. E ali, irmãos, é de uma alegria tremenda e você precisa ter uma motivação correta. E diz aqui, Josué era alguém motivado. Você pensa que Josué na sua velhice era alguém motivado, mas teve um ponto que Josué deu aquela manquejada, né? Teve um ponto que Josué ele não buscou a Deus. Josué no capítulo 7, se eu não estou enganado, fala sobre a cidade de Ai. Todos nós conhecemos essa história. Estou acabando. As 3 horas estão quase acabando. Josué, no capítulo 6, Josué, ele chegou a Ai, né? Chegou ele ali, o seu povo, aí foram ali novamente olhar a terra, ele mandou umas pessoas olhar a terra, e o povo deram um relatório: olha, Josué, é uma terra pequena, não tem muitos soldados, não precisa mandar todo mundo, mande uns 3.000, mande só alguns, não mande todos. E nesse momento, Josué, a motivação dele, acho que talvez ele tenha pensado: não, nós vencemos Jericó. Jericó é uma cidade fortificada com muralhas imensas e largas. Essa aqui vai ser fichinha para nós. E assim fizeram. Josué não buscou a Deus, não procurou a orientação dos anciões. Talvez tinham anciões naquela época, os mais velhos, não. Ele mandou ali, só fez mandar. E quando eles chegaram ali, foram quase destruídos por aquela cidade. E o povo se encheu de medo. A motivação do povo era o medo. Poxa, nós temos que voltar e agora. E era um espalhando para o outro o medo, né? E Josué chama a Deus. Ele vai buscar a Deus e começa a se reclamar para Deus. Olha, Senhor, e aí? A gente chegou nessa cidade quase destruiu a gente. E Deus ele fala com Josué de uma forma muito clara. Ele fala: olha, Josué, o povo pecou. O povo está todo errado. Vocês não me buscaram, não procuraram orientação, vocês não oraram, e o povo está em pecado. E Josué ali orou, e Deus ele disse: olha, você vai chegar de tribo por tribo, e a tribo que cair a sorte, vocês vão fazer assim. E vão chegar de família por família, a família que cair a sorte, vocês vão fazer assim. Vão chegar de homem por homem, o homem que cair a sorte, vocês vão fazer desse jeito aqui. E essa orientação do capítulo 7, do 6 ao 7, e Josué fez exatamente igualzinho. Ele orou,
foi de tribo por tribo, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá, de tribo por tribo, a sorte foi caindo sobre a família tal, de tribo por tribo, a sorte caiu sobre Cã, né, sobre Acã. E esse texto diz assim: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, a que está junto de Bet-Aven, ao leste de Betel, as ilhas. Ele lhes falou, dizendo: vão e espiem a terra. Espera aí que o celular pulou aqui para cima. Versículo 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, baste uns 2 ou 3 mil para atacar a cidade de Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, aos quais fugiram diante dos homens de Ai. Você pula agora aqui para o versículo 10. Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o rosto? Israel pecou, quebraram da minha aliança aquilo que eu lhe havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram mentiras até embaixo da sua bagagem e puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminar do vosso meio as coisas roubadas. Se a nossa motivação ela for errada, Deus ele não é com a gente. Se você for lá para o capítulo 1 do livro de Josué, a Bíblia fala que seja forte e corajoso. Se tu fizer todas as coisas que hoje te ordeno, tu serás bem-sucedido todos os dias da tua vida. E eu serei contigo todos os dias. Ou seja, se nós tivermos uma motivação, se nós soubermos quem nós somos, que nós somos filhos, que nós somos servos de Deus, se nós formos fundamentados na palavra de Deus, se o nosso comprometimento for com a palavra e a nossa motivação ela for Jesus, a Bíblia fala que Ele será conosco todos os dias da nossa vida. E nós seremos bem-sucedidos naquilo que nós fizermos. E aqui, quando o povo ele pecou, a Bíblia fala que ele não será mais com ele. E no versículo 14 diz assim: pela manhã, pois vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorte se apresentará, segundo a família que o Senhor designar se apresentará por casa, e a casa que o Senhor designar se apresentará por homem. Aquele que for achado com as coisas condenadas será queimado, e ele tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu o ato infame com Israel. Versículo 16 diz assim: então Josué se levantou de madrugada e fez com qual Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. E ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse da família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zebedi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zebedi, homem por homem, o indicado foi Acã, né? A sorte caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dai glória a Deus de Israel, e rende louvores a Ele. Conta-me agora o que foi que você fez e não me esconde nada. Irmãos, teve uma coisa que eu botei em prática, foi o discipulado. E aqui ele fala justamente sobre Acã. Ele diz: olha, Acã, tu pecaste, o que foi que tu fizeste? Me conte, não me esconde nada. E hoje nós, no discipulado, nós dizemos a meia-verdade. E a meia-verdade dita, ela não é uma verdade completa, então ela se torna uma mentira. E hoje nós precisamos agir com a verdade, nossa motivação ela precisa ser a verdade. A minha esposa ela é aquela que fala, se ela vai no discipulado, ela fala mesmo, às vezes nós estamos no discipulado em grupo, eu e ela, pastor Valdo, pastor Elisa, nós falamos, contamos.
as nossas coisas e ali vem a cura. Às vezes nós levamos situação do nosso grupo, né, do nosso meio, levamos tudinho, nós recebemos o aconselhamento e assim nós fazemos. Eu cheguei aqui aos 13 anos de idade. Eu cresci longe de pai e longe de mãe. Você pensa que na pré-adolescência, para a sua adolescência, o seu referencial ele tem que ser seu pai e sua mãe. E eu não tinha. Meus pais estavam longe. Eu encontrei duas pessoas que me ensinaram. Pastor Elisângela e Pastor Valdo. Por muito tempo eu estava às vezes com fome. Você pensa que meus irmãos iam trabalhar, eu vim para estudar para cá. Eu estudava de manhã, à tarde tinha que fazer cursinho, final de semana eu tinha curso, lá na faculdade da Fibra. E eu tinha um dia, às vezes, para descansar. E às vezes eu estava com fome. Eu corria para a casa do Pastor Valdo e da Pastora Elisângela. Não tinha nada para oferecer, irmão, não tinha nada. Não tinha nem um pau para dar no gato. Você pensa que essas duas pessoas supriram duas condições fundamentais na vida de um adolescente, de um pré-adolescente, de um jovem e de um adolescente, que é a paternidade. Foram os meus pais. Você pensa, irmãos, que um congresso jovem, quando eu vinha, está aqui a minha esposa, nós vinhamos, sempre fomos, a Cida, ela vai falar daqui a pouco, nós sempre fomos muito assíduos no congresso, e todos os ensinamentos, irmãos, que eram falados aqui, do apóstolo Eli, apóstola Margarete, apóstolo Helder, eu sempre tive o costume de anotação, eu aprendi com ela, antes de casarmos, lá com os nossos 13 anos de idade, lá com meus 13 anos de idade, eu via ela e a missionária ainda com o caderno para cima e para baixo, e acho anotaram. Pregação, olhava para ela estava lá anotando. Eu falei, vou comprar um caderno e vou anotar também. Até hoje eu tenho esse hábito. E você pensa que essas duas pessoas, Pastor Valdo e Pastor Elisângela, Apóstolo Helder e Apóstola Samira, foram fundamentais na minha vida. As orientações que foram nos dadas, eu pude impor em prática. Não, priorize o reino de Deus, Deus ele vai te abençoar. Priorize, porque Deus ele tem grandes coisas para... Irmãos, e eu priorizei. Eu fiz aquilo que eu queria. Eu fiz aquilo que Deus ele tinha me dado a fazer, e eu fiz porque eu queria. Com uma motivação de agradar o coração de Deus, sempre de agradar o coração de Deus. E a oração. Eu não tinha o hábito de orar. Quando eu fui morar com a pastora Elisângela e o pastor Valdo, eles me chamaram. A minha irmã foi embora, me deixou... Nesse dia a Raquel me ligou. Pensa num carinho muito grande que eu tenho pelas filhas da pastora Elisângela, porque tinha períodos que eu passava mal, às vezes a pastora não estava, o pastor Valdo não estava. Quem corria comigo para o hospital era a Raquel, às vezes a Débora, a Rita. Bora, mano, bora para o hospital. A gente ia, ninguém sabia. Às vezes a gente estava lá, tinha nada para comer. A gente orava e Deus mandava ali o lanche, eu mandava o churrasco. E, irmãos, você pensa que às vezes eu me assustava às 5 da manhã, com barulho na escada. Aí eu dizia, Fabiano, tem alguém aí? Quando eu ia olhar, o pastor Valdo estava orando na escada. Irmãos, eu aprendi com essas atitudes. Às vezes que nós precisamos é caminhar lado a lado com os nossos líderes, com os nossos discipuladores, com os nossos pastores. Você pensa... Eu vou contar algo para vocês que eu estava conversando com o Mateus não pôde vir para cá, que está com um bebê pequeno. Falei, Mateus, nós vamos conhecer quando nós andamos juntos mesmo. E nesses dias nós viemos para a reunião pastoral, e ali eu pude ver a situação todinha. Eu falei, não tem nada mesmo para esse congresso. Só Jesus na casa, só Deus mesmo para agir. Aí eu conversei com a minha gerente algumas coisas, não para minha glória, irmão, jamais. Primeiro que os irmãos que deram a maioria das coisas, fizeram doação, tudo. Mas eu falei, não, tenho que fazer a minha parte. Conversei lá com a minha patroa, conversei com o meu gerente, com a minha gerente. Ela liberou umas coisas lá, liguei para o pastor Denis, que é a apóstola Samira, o apóstolo Helder. Foram buscar. Irmãos, tudo isso porque eu aprendi a amar a Deus, aprendi a amar o reino, e minha motivação é Cristo Jesus. Amor pela palavra de Deus. Irmãos, eu estou no ônibus às vezes, quem vai de moto é minha esposa, eu estou no ônibus, eu estou lá lendo a palavra, estou meditando, aí marco, aí eu vou no Google, pesquiso alguma coisa referente àquilo que eu não entendi, às vezes um outro texto parecido,
Irmãos, hoje a nossa motivação ela tem que ser Cristo, para que o meu comprometimento ele seja com Jesus, para que o meu fundamento ele seja a palavra, e para que a minha identidade ela possa ser a mais parecida com Jesus possível. Deus ele te chamou, irmão, não foi para qualquer coisa. Deus ele te chamou para grandeza. Não foi somente para alguns minutos de prazer com um beijo, não foi somente para algumas horas ali numa festa, não. Você pensa que se é essa a tua motivação, é isso que tu vai receber, e eu acho algo muito supérfluo, irmão. Vocês não estão entendendo. Às vezes eu fico olhando, eu passo ali na arterial, eu e minha esposa, a gente fica olhando o pessoal na festa. Esses dias a gente estava resolvendo as coisas do congresso, comprando alguns materiais. Eu ficava olhando, falei, meu Deus do céu, olha a motivação desse pessoal, essa festa, depois acaba que vai todo mundo para sua casa, uns choram, outros brigam, com uma motivação totalmente desvirtuada daquilo que é o propósito de Deus. Então hoje, jovem, Deus ele te chamou para algo grandioso, vai depender das suas atitudes, das suas decisões nesses dias. Decida mesmo praticar. Decida ser uma pessoa que ande lado a lado com o seu discipulador. Decida ser uma pessoa verdadeira. Fale a verdade. Olha, meu pastor, olha, meu discipulador, fiz isso. O Flávio, ele não veio. O Flávio foi meu primeiro discipulador. Eu aprendi o evangelismo com ele. Ele fez isso comigo, fez isso com o Rodrigo. Não sei se ele fez com o Robson. A gente era da mesma célula, tudo da mesma célula. Aí a gente ia evangelizar Flávio e Chiquinho. Muitos conheceram o missionário Francisco. A gente batia nas casas, tal, falava do amor de Deus e conversava e convidava. E teve um dia que ele fez isso comigo e eu vi ele fazendo com o Rodrigo. Ele bateu numa casa. Oi, fulano, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Era dependendo da hora. Eu sou o Francisco, esse aqui é o Álvaro, esse aqui é o Flávio, esse aqui é o Rodrigo. Esse irmão Rodrigo, ele vai falar um pouco de Jesus para você. E virava a costa e ia embora. E lá o Rodrigo teve que se virar, falando de Jesus. Mas eu aprendi. E hoje eu amo estar no campo. Isso me faz bem. Eu estava conversando com o pastor Israel. Ele falou, compartilhando comigo, eu compartilhei com ele. Disse, Álvaro, isso me faz muito bem. Eu me sinto bem no campo evangelizando. Às vezes a gente vem com muitos problemas, com dificuldades. E eu me sinto bem quando chego aqui e parece que passa. A missionária Rita e o missionário Genilson, junto com o pastor Júnior, a pastora Albenize, eu participei da rede de adolescentes. E pensa que era uma rede muito avivada, melhor do que a rede jovem, que lotava a igreja. Parece culto de domingo. Está aí o missionário Genilson e a missionária Rita que estão aqui. E a Dejiane até brincou, eu acho que parte do cabelo branco que a missionária Rita tem foi a gente que deu. Mas, irmãos, eu participava com muita alegria do meu coração, era algo que me motivava. Os ensaios de dança, você pensa que não era às 7 horas da noite, não. Era 1h da tarde. Né? Olha aí a Rayane. Dejiane, Josi, da época lá, a missionária Bárbara. A gente era seco. E nesse dia, e umas semanas, uns meses atrás, a gente conversando, eu descobri que eu fedia. E quando eu soube, irmãos, eu fiquei horrorizado. Eu falei, a Josi que me contou. E tu não me falava, menina, por que tu não me falou? Eu não. Eu falei, eu andava catingando por aí. Quando você vê um adolescente catingando, fale, irmãos. Quando você vê o irmão fedendo, fale, porque é bonito. Mas, irmãos, nós éramos adolescentes. Fala depois. Para ver se fede, né? Você pensa, irmãos, que a nossa motivação era fazer algo muito bom para Deus. Hoje está aqui os frutos, os jovens que estão aqui eram adolescentes. E hoje os frutos estão aqui. Permaneceram, alguns vieram, alguns pecaram, se arrependeram e voltaram, mas permanecemos, irmãos, porque o nosso fundamento é a palavra de Deus. O Rodrigo Quick se perdeu, nós fomos visitar ele e voltou, está hoje com a esposa dele na casa de Deus. Irmãos, o nosso fundamento ele tem que ser a palavra de Deus, a nossa motivação ela tem que ser Jesus,
O nosso amor ele tem que ser por Jesus e sua palavra, e praticar a palavra de Deus, e Deus em todas as áreas da sua vida, porque a Bíblia fala que meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as tuas necessidades. Não é só qualquer uma, não é só algumas, são todas as tuas necessidades, seja elas financeiras, familiares, emocionais, pessoais. Deus ele vai te suprir. Irmãos, e nós estamos aqui, nós casamos, né, reunimos os trapos, levamos as nossas coisas e reunimos a nação, porque quando eu casei, eu coloquei diante de Deus 5 pontos. Falei: Senhor, eu quero casar com uma jovem assim, 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 assim. Coloquei que ela seja dizimista, ofertante da casa de Deus, que ela seja líder de célula, que ela seja uma pessoa muito ativa, né, comprometida com o reino, que seja discípula, né, da pastora. E ela não era discípula da pastora Elisângela. E eu me esqueci o outro ponto, mas eu anotei, está no meu caderno, por aí por dentro. Mas eu coloquei 5 pontos muito específicos para Deus. E foi acontecendo. A Jane passou para a pastora Elisângela, né? Aí a gente começou a trabalhar na cantina da igreja. Aí eu comecei a olhar com aquele olhar diferente, né? Alguns estão com esses olhares aí, que eu sei. Né? Mas calma, vai chegar o tempo de Deus. Né? E eu passei a olhar, observar. E eu conheço a Jane desde nossos 13, a gente se conhece. Mas nunca, a gente sempre teve uma amizade muito boa na igreja. Nós sempre participamos. Uma amizade muito boa. Você olha o Lucas ali. Tempo de gincana, meu irmão, a gente quebrava o pau, esse a Jane e a Josi. Mas, irmãos, tudo era por quê? Porque nós queríamos servir a Jesus. Nós íamos para o Jiboia Branca andando. A gente ia para a cabanagem, às vezes tinha reunião, a gente ia. E ninguém viu, irmão, porque nós servíamos a Deus. Magro, vocês viram uma foto minha postada, eu falei: Senhor, era só cabeça e cabelo, Jesus Cristo. Eu casei pela graça de Deus. Olha, porque minha esposa é muito linda, eu sou só misericórdia. Mas enfim, irmãos, tudo isso porque eu decidi tomar uma decisão por Cristo. O seu líder, ele é alguém que decidiu tomar uma decisão por Jesus, e por isso você está aqui. E você deve honrar o seu líder, o seu discipulador, o seu pastor. Esteja lado a lado com ele. Às vezes você olha ali ele sozinho, vá lá, ajude, seja força. A Bíblia chama que nós somos a força da igreja. Se hoje você não exercer essa força, vai passar o tempo. O tempo vai se passar, o seu chamado, outro vai entrar na brecha para cumprir. Eu quero chamar também aqui a nossa célula, que vieram aqui com a gente. Muitos não vieram. Quero chamar esse povo bonito e quero apresentar para vocês. Rapidinho. 1, 2, 3. Nossos discípulos, os discípulos dos nossos discípulos, as células que nós multiplicamos esse ano passado, né? Pode vir aqui rapidinho. Quero mostrar esse povo bonito. Pode vir aqui em cima, para eles verem que vocês estão bonitos mesmo. Olha, o Daniel vem só preguiça, só Jesus na causa. Bora, Abner, cadê o Ian? E alguns faltaram, muitos faltaram, né, devido ao trabalho. O Paulo ainda não chegou, falta alguns. Bora, Camille. Ela não quer, estar com vergonha. Irmãos, nós só praticamos o que nos foi ensinado. Ano passado nós multiplicamos as células. Olha aí, povo muito bonito. Vocês gostam de ficar escondido? E foi algo que nós praticamos desde os congressos anteriores, desde os discipulados, de orientações, e assim nós fizemos. E Deus, irmãos, Ele foi nos abençoando. Os trabalhos que nós temos é aquilo que Deus Ele tem para nos dar, porque a nossa prioridade é o reino de Deus. As células têm crescido e têm se multiplicado, porque nós temos em prática
a obra, botamos em prática as orientações, os conselhos. Irmão, seja uma pessoa que vai fazer a diferença dentro do reino de Deus. Não seja qualquer um. Não aceite ser qualquer jovem. Não aceite ser qualquer adolescente. Eu sou só mais um no banco. Não. Já diz o apóstolo Helder, quem não aparece não é lembrado. Seja alguém que vai fazer a diferença. Seja alguém que exerça o seu chamado com força, com poder. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Isso eu tenho certeza, porque a Bíblia fala que Deus não é filho do homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Irmãos, nesse momento eu peço para que você se levante. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Pode descer aqui, a gente vai orar aqui na frente. Pegue a mão do seu irmão, nós vamos orar aqui. Você pensa que nós estamos numa manhã muito boa, nublada. E olha que o tempo que eu gosto é o tempo nublado, que não tem sol. Eu sei que todo mundo está com fome, a gente já vai tomar café. Jovem, você pensa que nós somos frutos de pessoas que decidiram amar a Jesus sobre todas as coisas. Apóstolo Helder, apóstola Samira abandonaram seus sonhos. Se hoje você está aqui, você é fruto desse trabalho. E o que nos resta hoje é a honra, é honrar, é respeitar, é zelar, é obedecer, é praticar os ensinamentos. E Deus, Ele vai nos abençoar. Nesse momento, feche seus olhos. Ore ao Senhor, não me olhe, porque o que eu tenho para te dar é Jesus. Mas você pode buscar Ele aí no seu lugar. Senhor, nessa manhã eu quero te louvar, Jesus, pela tua imensa bondade, pela tua graça. Senhor, que os que entraram aqui, Jesus, e se desvirtuaram, se perderam dos teus caminhos, que teu Espírito possa avivar nesse momento, Senhor, o seu chamado. Senhor, que teu Espírito Santo nesse momento possa habitar, Jesus, no coração de cada um, que eles não possam receber somente uma visitação, mas a habitação do Senhor. Talvez, Senhor, eles entraram aqui desesperançosos, pensando que não há mais sonhos, que não há mais tempo, que não tem mais nada. Tem, Jesus, o Senhor tem um chamado. O Senhor tem algo grande para dar a essas pessoas, a esses jovens, a esses adolescentes. Vivifica, Senhor. Traz vida, Senhor, à mente dessas pessoas, ao coração dessas pessoas, ao espírito dessas pessoas, desses jovens, Senhor. Manifesta o teu poder, manifesta, Senhor, a tua santidade, que sejamos jovens santos, jovens, Senhor, que nada temem a não ser o Senhor, jovem que busca a tua palavra, adolescentes que buscam o Senhor de todo o coração. Que os teus sonhos em nossas vidas possam ser inegociáveis. Que os teus planos, Senhor, em nossas vidas possam ser inegociáveis. Ah, Espírito Santo, renova os nossos pensamentos, renovamos com o Senhor as nossas alianças quebradas. Jesus, nos perdoa, Senhor, porque muitas das vezes, Senhor, nós nos perdemos de Ti. O tempo e o trabalho têm nos roubado do Senhor. Senhor, a tristeza tem nos levado para longe da Tua presença, a inconstância. Jesus, nesse momento, traz, Senhor, o Teu refrigério, traz, Espírito Santo, a Tua unção, traz, Senhor, o renovo. Tu és o Senhor do recomeço, Tu és o Senhor que faz e refaz. Senhor, nesse momento, toca na vida de cada jovem, toca na vida de cada adolescente com Teu poder, toca na vida, Senhor, de cada um, Jesus, que aqui se encontra. Meu Pai, com a Tua majestade, que os Teus sonhos novamente possam ser vivos no coração de cada adolescente. Espírito Santo, vem nessa manhã, nesse lugar. Toma, Senhor, os Teus pensamentos, toma os nossos pensamentos, Pai. Que a nossa motivação, ela possa ser o Senhor. Que o nosso comprometimento venha a ser com o Teu reino, Jesus. Que a nossa identidade venha a ser a Tua palavra. Oh, Espírito Santo,
Manifesta, Senhor, o teu poder em nossas vidas. E jovem, você que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, eu te convido a vir aqui na frente, se você ainda não aceitou a Jesus. Tem alguém? Ainda não? Amém. Somente tu coloque a mão em cima do seu peito, na direção do seu coração. Nós vamos fazer uma oração em conjunto. Senhor Jesus, nesse momento, eu renovo contigo a minha aliança. Transforma os meus pensamentos, transforma as minhas motivações, transforma as minhas paixões, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor, amém? Aleluia. Chamar aqui o apóstolo Helder. Aleluia. Vamos sentar rapidinho. Olha, queridos, estamos muito